Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, a todos que nos acompanham mais uma vez nesse estudo bíblico. E hoje nós temos algo muito importante a compartilhar com todos vocês nesta noite. Nós queremos fazer um estudo bíblico baseado na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, onde Paulo nos traz aqui alguns aconselhamentos pastorais sobre os tempos trabalhosos, sobre os dias difíceis. Mas eu gostaria, antes de começar a fazer aqui uma leitura bíblica, eu gostaria de orar com você neste momento, a todos os irmãos aqui da nossa congregação do Vale Santiago, a todos os irmãos aqui de Paraná, a todos os irmãos que nos acompanham de perto, de longe, aqui no estado de Rondônia, no Brasil ou fora dele. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero orar contigo neste momento. Gostaria que você convidasse toda a sua família, você que tirou um tempinho para ouvir Deus falar contigo através da sua palavra. Eu gostaria de convidar você para orar comigo neste momento. Fecha teus olhos e ore comigo neste momento. Amado Deus e querido Pai, Senhor, eu quero te glorificar pela sua bondade, Senhor. Quero te agradecer por esta grande oportunidade que nós temos de servir ao Senhor, compartilhando a sua palavra. Pai querido, que o Senhor possa falar aos corações dos nossos irmãos que nos ouvem nesta noite, Senhor. Deus, se porventura alguém estiver enfermo pelo poder da sua palavra, que ele possa ser curado, Senhor. Se alguém estiver meio sem esperança, que ele receba, Senhor, ânimo nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que tu possas falar ao coração do povo nesta noite, que não seja nós, ó Deus, que nós nos esvaziemos de nós mesmos, mas que teu Espírito Santo tenha plena liberdade nesta noite e nos acompanhar, nos orientar, conforme dirigir a tua palavra a teu povo. Pai querido, fale conosco nesta noite, por meio da tua palavra. É o nosso pedido, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 9. A epígrafe desse texto nos diz assim: extrema corrupção nos últimos tempos. Parece que foi escrito para os nossos dias atuais. Nós vamos ler a palavra do Senhor. No versículo 1 está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Você que acompanhou aí a leitura da palavra de Deus, você deve ter observado
esse texto que fala de uma extrema corrupção dos últimos dias. Mas eu não quero me ater aqui precisamente ao estado de corrupção, mas eu quero me ater aqui aos dias difíceis, dias enfrentados pela humanidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo atual. Os governos desesperados, a economia sem controle, e nós vimos de tudo um pouco. Famílias preocupadas, pessoas, milhares de pessoas perdendo seus empregos, pessoas perdendo suas vidas, alguns tirando proveito da dificuldade alheia. É exatamente o que esse texto diz. Dias difíceis. São os últimos tempos. Mas quando eu começo a olhar, meus irmãos, para a Bíblia Sagrada, eu começo a observar aqui que quando a Bíblia nos fala de tempos difíceis, de tempos trabalhosos, o tempo ele nos dá uma noção do passado, do presente e do futuro. Quando nós lemos no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, nós vamos observar que Salomão escreve sobre o tempo, que há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, de colher e espalhar, juntar, tempo de amar, tempo de rir, tempo disso, tempo para todas as coisas, inclusive o tempo de morrer. O tempo nos dá noção dessas coisas, mas o que é tempo? Se você observar, o tempo ele existe para nós seres humanos. Para Deus não há como dizer a noção de tempo, porque Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus é atemporal. O tempo existe para nós, assim como o dia e a noite, para que nós possamos diferenciar uma coisa da outra. Mas a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não dorme. Então, nós precisamos de entender o tempo. E a Bíblia nos diz que é chegado o tempo de despertarmos do sono. Muitas pessoas estão dormindo espiritualmente. Muitas igrejas hoje com as portas fechadas, eu digo templo fechado, porque a igreja ela nunca fechou a sua porta. Quando no livro do Apocalipse a Bíblia nos diz, o próprio Deus dizendo: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Essa porta que Deus está dizendo aqui não é simplesmente a porta de um templo físico, uma igreja, uma construção, mas esse templo que a Bíblia se refere, quando uma pessoa aceita Jesus, ele se torna uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Muitas pessoas foram às nossas igrejas, aceitaram a Jesus como Salvador e continuam crentes. Muitos foram, assistiram os nossos cultos, mas não quiseram aceitar a Jesus como Salvador. Muitos estão batendo nas nossas portas hoje, passando em frente às nossas igrejas, e as portas físicas do templo estão fechadas. Mas a porta da palavra, ela sempre estará aberta. Embora os tempos sejam difíceis, embora os dias sejam trabalhosos, a igreja continua pregando a verdade. A igreja continua pregando a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto sagrado, que fala que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, nós começamos a observar aqui que na sociedade moderna há um grande aumento da imoralidade, há um colapso dos padrões morais. O certo se tornou errado e assim as pessoas perdem a noção. As crianças que nascem nessa geração já não têm noção daquilo que é certo, do que é errado. As escolas, em sua maioria, não todas, elas mais deseducam que educam.
Por isso a necessidade de pregar a verdadeira palavra, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, que salva vidas, que muda comportamento. São nestes dias difíceis que a igreja precisa mostrar quem realmente ela é. A igreja, a representante de Cristo aqui na terra, ela precisa, mais do que nunca, fazer a diferença, ser o sal, ser a luz. E nesses dias trabalhosos, essa inversão de padrões, onde homem e mulher, alguns acabam não se distinguindo um do outro, onde também há um crescimento dos falsos profetas, daqueles que enganam os neófitos de pouco conhecimento, onde também aparecem aqueles que simplesmente acompanham a multidão. São os falsos discípulos, são os falsos crentes. Mas a igreja, corpo místico de Cristo, esta não se contamina. Ela continua sendo igreja. Ela continua sendo pura e imaculada. Ela continua sendo noiva do Cordeiro. Essa não se contamina, porque ela um dia vai encontrar o noivo nas mansões celestiais. Nós vimos também nesses tempos difíceis, nesses dias trabalhosos, falsas igrejas e muitas coisas mais acontecendo, uma apostasia crescente. Pessoas que outrora pregaram o evangelho verdadeiro, agora descreem naquilo que eles próprios pregaram. Homens que escandalizam o nome de Jesus. São tempos trabalhosos, são tempos difíceis, falsos ensinos, falsos mestres, e assim segue a lista. Mas eu não quero falar de tanta coisa ruim, que embora nos tempos trabalhosos, nos dias difíceis, ainda há o remanescente, há aquele que crê na verdade, no evangelho que liberta, no evangelho que transforma. Mas o texto que nós lemos no versículo 2 nos diz que haverá homens amantes de si mesmos. Pessoas aqui que se preocupam apenas consigo mesmas, que não se preocupam com o seu semelhante. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, Lucas no capítulo 23, e o versículo de número 25, Lucas capítulo 9, perdão, Lucas no capítulo 9, e o versículo 23, está escrito assim, o próprio Jesus é que diz: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então seguir a Jesus não é muito fácil, porque exige renúncia, enquanto o texto diz que há homens amantes de si mesmo, que só pensam em si mesmo. Jesus faz um convite aqui a alguém abandonar os seus maus costumes, tomar a sua cruz e segui-lo. Seguir a Jesus implica em renúncias, significa abandonar o pecado. Você não pode estar preso mais às questões terrenas, às coisas que apenas satisfazem os seus desejos carnais, pessoais e mundanos. Coisas que pertencem apenas a este mundo. Quando você começa a carregar a cruz de Jesus, você começa a segui-lo, você começa a se preocupar com seu irmão, com seu semelhante. Você passa a amar o seu irmão. Mas o texto diz mais, que levantaria também homens, pessoas avarentas,
Pessoas que têm um desejo de possuir bens terrenos de uma forma incontrolável. Que o seu desejo é ter dinheiro, é ter bens, é ter posses. E me vem à memória agora a parábola do jovem rico, que aproxima-se de Jesus e disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus começa a conversar com aquele moço a respeito da palavra de Deus. E Jesus começa a questioná-lo a respeito da lei. E tudo que Jesus questionava aquele moço, ele disse: isso eu faço desde a minha meninice. Jesus observara que esse moço era um cumpridor da lei. Mas Jesus olha para dentro de si mesmo, para dentro do coração daquele homem, e diz para ele: só lhe falta apenas uma coisa. E ele, talvez feliz, ou talvez preocupado: o que é, Jesus? Jesus diz assim para aquele moço: ora, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Observa que a Bíblia diz que aquele homem saiu de cabeça baixa. E observo que Jesus se volta para os discípulos e diz: se vocês observaram, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus não está aqui fazendo apologia à riqueza, porque você pode ser rico, mas você não precisa ser avarento. Você pode ter bens, mas o seu coração não pode estar nos seus bens materiais. Você pode ter riquezas, mas essas riquezas não podem roubar-lhe o seu coração. E hoje o que nós temos mais são pessoas que as riquezas roubam os seus corações. E isso é que Jesus está condenando aqui neste momento. A Bíblia nos fala também de um outro homem, do rico insensato, que ele olha para as suas propriedades, para as suas plantações. Você pode conferir esse texto no livro de Lucas, capítulo 12, lá no versículo 13. A Bíblia diz que ele olha para as suas posses, para a sua fazenda, talvez a sua plantação de lavoura. Ele disse: agora eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir esses celeiros, farei outros maiores, porque eu vou ter uma grande colheita, e eu vou encher esses celeiros. Depois eu direi para a minha alma: agora folga-te, alma, porque tem sustento para muitos anos. E quando aquele moço insensato, aquele louco, diz assim para ele mesmo, ouve-se uma voz: louco, insensato, se hoje pedires a sua alma, para quem serás? Se hoje Jesus pedir a sua alma, se hoje Jesus pedir conta da sua vida, nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis. Se Jesus te pedir uma prestação de conta hoje, o que você tem preparado para apresentar a Jesus? A Bíblia nos diz assim que ninguém apresentará diante de Deus com as mãos vazias. Eu preciso ter algo para Jesus. Mas muitas pessoas ajuntam bens terrenos. Não estou aqui fazendo apologia que você não pode ter bens terrenos. O que eu estou dizendo, que a Bíblia diz, que você não pode permitir que essas questões roubem o seu coração, te roube a presença de Deus. A Bíblia nos fala também nesse texto que lemos, de homens presunçosos. O que seria uma presunção aqui dentro desse contexto? São pessoas vaidosas, que se acham melhor que os outros, orgulhoso, que despreza os mais humildes. Quantas pessoas, por causa da sua posição social, ele pisa nos menores. Isso não agrada a Deus. A soberba, o orgulho, não provém de Deus. Mas a Bíblia também nos diz que nos últimos dias haveriam pessoas soberbas. E eu paro um pouquinho aqui nesse momento para falar um pouquinho sobre a soberba. O que seria a soberba? Esse sentimento de superioridade, esse sentimento de arrogância. Mas eu quero ler um texto bíblico aqui com você, no livro de Provérbios. O livro de Provérbios nos traz um texto muito esclarecedor a respeito da soberba.
Provérbios no capítulo 16, precisamente o versículo de número 18 e o versículo de número 19. Observe bem o que diz a Bíblia Sagrada. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Observa a sabedoria que nos diz aqui. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Muitos soberbos caíram, pessoas arrogantes, amantes de si mesmo, pensavam que eram melhores que todo mundo, caíram, esqueceram. Olha o seguinte, se Deus te permite crescer, de alcançar uma posição, não esqueça de quem te ajudou, não esqueça de onde você saiu, porque é Deus que exalta, mas também é o mesmo Deus que pode humilhar por causa da soberba. Cuidado com a soberba. A altivez de espírito, o texto deixa muito claro. Observa, melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Que Deus tenha misericórdia, que a soberba nunca faça parte de nossa vida. Mas o texto também que nós lemos nesta noite fala de blasfemos, pessoas que têm um vício maligno de viver espraguejando, de xingando a tudo e a todos, xinga o governo, xinga a família, xinga o patrão, despreza tudo e a todos. Deus não se agrada disso, e um dia prestaremos conta de todos os nossos atos. E o texto diz mais ainda de pessoas desobedientes a pais e mães. Observa que quando a pessoa quebra um princípio no mundo espiritual, tem uma consequência no mundo material. Porque honrar a pai e mãe é um princípio que há uma promessa. Há uma promessa de prosperidade. Há uma promessa de longevidade de vida. A Bíblia é quem diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias de vida e te vá bem. Observa que há duas promessas nesse contexto. Uma promessa de longevidade e uma promessa de prosperidade. Então não despreze os seus pais. Honre teu pai e a tua mãe. E o que Satanás está promovendo nesses dias é a destruição da família. Nós observamos, nós estamos no dia 15 de abril, há poucos dias atrás, final do mês de fevereiro. O Brasil, as grandes capitais brasileiras estavam paradas para assistir o espetáculo da carne, a festa da carne, o carnaval. Nesse carnaval, humilharam o Filho de Deus, escarneceram dele. É o que o texto diz: tempos trabalhosos, dias difíceis. Humilharam, cuspiram, arrastaram, chicotearam, de todas as formas, fizeram sátiras. Mas aqueles que desprezaram o Filho de Deus estão implorando pela sua misericórdia agora. E ao final desse texto, desta ministração bíblica, eu vou orar por você. Se você é um desses, eu quero que você peça perdão pelos seus pecados, porque Jesus pode te perdoar. Jesus pode te perdoar desses males, mas afasta-se desse mal. O texto diz ainda que haverá homens ingratos, pessoas que não reconhecem o bem que lhe foi feito. A Bíblia nos diz que Jesus morreu por todos, mas nem todos obedecem. Jesus deu a sua vida por aqueles que o desprezaram, por aqueles que o mataram. Na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes você que está desviado hoje, e esta é a palavra. Muitos dizem: eu estou parado. Não, você não está parado. O tempo está passando, e o tempo é a vida. A pessoa desviada é aquela que se distanciou do caminho. Ou você está no caminho ou fora dele.
Eu quero dizer para você nesta noite, quantas vezes a igreja orou por você, quantas vezes você foi à casa do Senhor e disse: Deus, eu preciso de um emprego. A igreja orou, Deus preparou um trabalho para você. Quantas vezes você foi à igreja e estava enfermo, a igreja orou e você recebeu o milagre. Quantas vezes você estava angustiado, você foi ao culto e saiu leve, com o coração leve, agradecido a Deus. Quantas vezes você estava com fome e a igreja estendeu a mão, usou os irmãos e te alimentou. E muitas dessas pessoas viraram as costas para a igreja, desprezaram o amor de Jesus. É o que o texto diz: tempos trabalhosos, homens ingratos. Mas o texto diz mais ainda de pessoas profanas, aqueles que não valorizam o sagrado, não têm respeito à casa de Deus, não têm respeito à palavra do Senhor. Eu estou vendo mesmo nesses dias difíceis, nessa pandemia do coronavírus, pessoas fazendo piadinhas, gracejos com a palavra, com o sagrado. Cuidado, não se mistura o santo com o profano, não se mistura o ímpio com o santo. Cuidado, todos nós daremos conta a Deus das nossas atitudes. O texto diz também que levantaria nos tempos trabalhosos, homens sem afeto natural. O que seria pessoas ou homens sem afeto natural? São aqueles que pouco se importam se suas ações vão ajudar ou vai prejudicar alguém. Não tem sensibilidade com o próximo. E aqui eu trago como exemplo a parábola do bom samaritano. Você observa na parábola do samaritano, passou um levita, passou o sacerdote, até que vem o samaritano. Aqueles que tinham por obrigação legal de auxiliar aquele moço caído à beira do caminho, não o fizeram. Mas um terceiro aqui o fez. E ele foi lembrado, essa história é contada nos nossos dias. Seja você um bom samaritano, seja você um instrumento de Deus. Nesses dias difíceis, pessoas baterão a sua porta. Talvez os Lázaros da vida, o Lázaro mendigo, não o Lázaro amigo de Jesus. A Bíblia nos traz a história do rico e Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro, o mendigo, morreu, mas o rico também morreu. E Lázaro foi levado ao seio de Abraão pelos anjos, e o rico foi levado ao Hades. Agora observa, a morte vem para todos, seja rico ou pobre. E quando se morre, as diferenças se cessam, porque todos aqui na terra vão para o mesmo lugar. As diferenças sociais acabam. A sepultura é a mesma. Você pode até ter uma tumba feita de mármore, mas não vai fazer diferença alguma na tua vida. A diferença na sua vida é o que você faz em vida, o legado que você deixa. A Bíblia diz que Lázaro foi levado ao seio de Abraão. Talvez alguns Lázaros estão batendo a sua porta todos os dias e você não tem observado. Mas às vezes você dá ouvido mais à soberba da vida. E a soberba da vida, ela pode nos destruir. Muito cuidado com essas coisas. O texto nos traz aqui também de pessoas irreconciliáveis. O texto é muito claro. Pessoas irreconciliáveis, ou seja, sem compromisso, sem acordo, de difícil relacionamento. Pessoas que faltam com a verdade. E o que o mundo mais precisa hoje é de verdade. É o que Jesus disse: conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Parece que a verdade hoje, que falar a verdade hoje, você é tido como um antiquado, uma pessoa atrasada. Você quer arrumar inimigos, comece a falar a verdade.
Por isso muitas pessoas odeiam a igreja, porque a igreja prega a verdade. Por isso o presidente da República aqui no Brasil enfrenta dificuldades, porque está dizendo a verdade. A verdade suscita inimigos, mas a verdade também nos levará ao céu de glória. Por isso é que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus Cristo é o caminho, só Jesus Cristo é a verdade. Nós precisamos de viver a verdade. Mas o texto diz mais ainda: além dos irreconciliáveis, dos caluniadores, aqueles que interpretam algum fato, alguém, mesmo sabendo que ele não cometeu, ou seja, o que seria uma calúnia? Imputar a alguém algo que na verdade ele não cometeu. A intenção aqui é prejudicar a pessoa. E o mundo está cheio de caluniadores. Não seja você uma dessas pessoas, porque um dia Deus vai cobrar de cada um de nós. Mas o texto também nos diz aqui de pessoas incontinentes, ou seja, pessoa que não tem controle sobre os seus impulsos, seja pelas suas palavras, gestos, pessoas que não têm domínio próprio. Eu quero dizer aqui, quem não tem domínio próprio, com certeza ele tem um demônio próprio que o controla. Então deixa que o Espírito de Deus controle a sua vida. O texto diz mais, que nos dias trabalhosos levantariam-se pessoas cruéis. O que seria uma pessoa cruel? Pessoas que só fazem o mal, que derramam sangue por prazer. O desejo dele é sempre fazer o mal. São pessoas cruéis. E quando eu olho para esse texto sagrado aqui, a Bíblia nos traz aqui, falando mais de pessoas sem amor para com os bons, egoístas, pessoas que, quando vê que alguém fez uma coisa boa, ao invés de elogiar, ele despreza. Ao invés de parabenizar, ele despreza. O texto diz mais de homens traidores, infiéis, desonestos, enganadores, pessoas obstinadas, são teimosas, inflexíveis, mas também os orgulhosos, egoísmo, excesso de amor próprio, que leva à soberba, um sentimento de meritocracia. Eu sou melhor. Você não precisa disso. Nós precisamos de ser humildes. Nós precisamos de Jesus em nossas vidas. O texto também nos diz de homens, pessoas amigos dos deleites, pessoas que amam aquilo que lhe dá prazer, amam apenas as coisas do mundo. A Bíblia nos diz: não ameis o mundo, não ameis o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Quando a Bíblia diz aqui amar ao mundo, ou seja, amar os prazeres terrenos, ame a Deus. Deus vai te permitir viver uma boa vida aqui neste mundo. Pessoas que têm aparência de piedade, mas são aquela falsa santidade. São os interesseiros, só fazem algo para aparecer. São pessoas que não são libertas. E o texto diz aqui no versículo 5, destes afasta-te. Afasta dessas pessoas. Mas o texto continua dizendo aqui, porque deste número são os que se introduzem nas casas e levam, e assim vai dizendo mais. Mas Deus vai tratar com cada uma dessas pessoas. Eu começo a observar aqui na Bíblia Sagrada sobre os dias difíceis. Agora, eu falei aqui de uma forma de características pejorativas de pessoas ruins na face da terra. Mas eu quero falar de dias difíceis que a igreja enfrenta nesses dias. Esses dias difíceis agora, temos 3 coisas que nós podemos fazer para amenizar a dor da sociedade. Não tem um remédio científico, farmacêutico, para curar a dor
a ferida, mas nós podemos orar nos dias trabalhosos, nós podemos jejuar, nós podemos fazer essas coisas, podemos orar, podemos jejuar, fazer ações de graças em favor dos homens, isso nós podemos. A Bíblia nos diz no livro de Mateus, no capítulo 14, depois de Jesus ter ministrado uma grande mensagem bíblica, e o povo oprimia Jesus de uma certa forma, Jesus estava cansado já, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, que eles entrem no barco, e a Bíblia diz que um texto diz, uma das versões de Jesus forçou-os a entrar no barco. Observe, eles estavam cansados, e Jesus subiu para o monte orar. A Bíblia diz que de madrugada, a terceira, a quarta vigília da noite, eles estavam no meio do mar. Interessante que é um local tão pequeno, e eles trabalharam durante muito tempo e não conseguiram romper. A Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade, de forma que o barco quase ia a pique. Eles estavam apavorados. E quando eles pensaram que iam sucumbir, Pedro olha de longe ao mar e viu um vulto, algo caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que eles gritaram com grande medo. E eu começo a observar, e alguns deles dizem, é um fantasma. Talvez nesses dias difíceis, você está com medo, você está perdendo o sono, você está vendo fantasmas também. Eu quero te dizer, se aproxime de Jesus, não são fantasmas. Jesus está querendo que você se aproxime dele, que você tenha uma visão completa dele. Eu sei que os dias são difíceis, que os dias são trabalhosos, mas nós podemos vencer se nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Nesses dias difíceis, nós também podemos caminhar sobre as águas, mas se nós olharmos para os problemas, nesses dias trabalhosos, nesses dias de crise, nós vamos afundar também. Porque Pedro, quando olhou para as águas, Pedro afundou. Mas quando Pedro olhava para Jesus, Pedro caminhava sobre as águas. É por isso que a Bíblia nos traz a recomendação: corramos uma carreira que nos está proposta, mas corramos com paciência, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Você tem que olhar somente para Jesus. Nós estamos rodeados de um grande número de testemunhas, mas nós temos que deixar todo embaraço, todo pecado. Observa que aqui o texto faz duas reflexões. Ele fala de embaraço e fala de pecado. O pecado nos afasta de Deus, mas o embaraço nos atrapalha a aproximar de Deus. Tem coisas que nem é pecado, mas está te atrapalhando sentir a presença de Deus. Eu te convido nesta noite a deixar todo o embaraço. Mas se você tem algum pecado também, deixe o pecado. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque mesmo em dias trabalhosos, mesmo em dia de corrupção, mesmo em dia de tristeza, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de peste que está espalhada pelo mundo afora, você pode ser vitorioso, você pode vencer. Em dias difíceis, aceite os desafios, enfrente-os, não se deixe abater, não se conforte, ou melhor, não se conforme, não fica vivendo, se fazendo de vítima, como se você fosse a única pessoa que estivesse sofrendo. O mundo jaz no maligno, mas aquele que está em Cristo, esse sim, estará escondido, habitando no esconderijo do Altíssimo. Muitas pessoas estão até reclamando, culpa a Deus pelos seus próprios erros. Olha, é um tempo em que Deus
está nos dando a oportunidade de nós arrumarmos a nossa vida, consertarmos o nosso altar, para que o fogo do céu possa descer. Eu quero dizer aos crentes em Cristo agora, a você crente batizado com o Espírito Santo, você que muitas vezes foi à igreja e começa a viver de saudosismo, porque antigamente era assim, porque antigamente era de tal forma. Deus mudou? Ou você que se afastou de Deus? Ou você está vivendo apenas de saudosismo? Entenda que você é a igreja, corpo místico de Cristo. Você é um altar, mas se o altar estiver desconcertado, não desce fogo nele. A Bíblia diz que lá no Monte Carmelo, Elias reparou o altar do Senhor e fez uma breve oração e desceu fogo do céu. Se você reparar o seu altar também, nesses dias difíceis, nesses dias de crise, haverá um renovo sobre a sua vida. E eu creio nesta palavra. É a Bíblia quem nos garante isso. Nesses dias difíceis, enquanto muitos estão preocupados, toda a história bíblica, em todo tempo de crise, após a crise vem um grande avivamento. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. A igreja estava sendo perseguida. E quanto mais perseguição a igreja, mais avivamento tinha na igreja. Eu quero dizer para você nesta noite, para você que me ouve nesta noite, quando pudermos retornar ao nosso templo físico, eu quero pedir a você que ainda não fez um concerto com Deus, repare o seu altar, porque quando colocarmos o nosso pé dentro da casa do Senhor, como diz a Bíblia Sagrada, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E se você é de Deus, Deus derramará do seu Espírito sobre a sua vida, e você vai profetizar. Aleluia! Deus vai encher o teu vaso, você será uma nova criatura. Glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que perto está o Senhor de todos que têm um coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Para encerrar as minhas palavras nesta noite, aqui falando sobre os dias difíceis, eu quero encerrar com uma palavra de bênção sobre a sua vida. Salmo de número 46. Eu creio que todos conhecem esse salmo. E o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta o lanço. Queima os carros no fogo. E Deus diz para você nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero te chamar a atenção aqui para o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora observa o texto: serei exaltado entre as nações.
Sabe por quê? Muitas vezes o mal sobrevém sobre nós, porque muitas nações não têm permitido que o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, seu Filho, seja exaltado entre as nações. Por que nós estamos enfrentando os dias maus? É para nós ajustarmos a nossa vida espiritual. No Brasil, no topo da nação brasileira, o nome de Jesus Cristo está sendo exaltado. Em muitos outros países, me lembro aqui, me traz a memória do presidente do Paraguai, dizendo que só Deus pode nos livrar desta crise. Eu creio que Deus vai abençoar aquela nação, porque o governante lembrou-se de Deus. Eu vejo também aqui o presidente americano tirando dia para oração no Congresso americano. Um presidente de uma grande nação, lembrando-se de Deus. Eu creio que muitas outras nações, como alguns países na África também, onde alguns presidentes, lembrando-se de Deus, quando se lembra de Deus, Deus muda a nossa história. Deus repreende todas as pestes e vem uma grande bonança. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família nesta noite, que uma grande vitória está vindo sobre a sua vida. Eu só quero que você creia na palavra de Deus. A Bíblia nos diz: creia nos profetas e prosperareis. Haverá uma grande prosperidade espiritual, uma grande prosperidade material para aqueles que louvam e exaltam o nome de Jesus. Você crê nessa verdade? Eu quero convidar a você para orar comigo nesta noite. Que se porventura você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está distante de Deus, você diz: não, pastor, eu só estou parado. Ninguém fica parado. Ou estou caminhando para o céu, ou caminhando para o inferno. É questão de decisão. E a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna, nós decidimos agora. Milhares de pessoas já morreram com a peste do coronavírus pelo mundo afora. Se nós morrermos, precisamos morrer em Cristo, porque acordaremos na glória com o Senhor. Eu te convido para aceitar a Jesus como teu Salvador pessoal. E se você crê nessa verdade, que Jesus pode mudar a sua história, você que está me ouvindo nesta mensagem, se você estiver aceitando a Jesus como Salvador, você pode dobrar os seus joelhos onde você estiver, ou levantar uma de suas mãos, dizendo: eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu vou orar por você. Jesus vai perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida. Ele vai mudar a sua história. E você também, que porventura esteja enfermo, ou você que está com medo de alguma coisa, eu quero orar por você, que já é crente, que já serve a Jesus. Você que já caminha com Cristo, eu quero orar abençoando a sua vida, repreendendo todos os males, repreendendo o medo, porque é nesta hora, nos dias de angústia, que Jesus se levanta para nos dar a vitória. Olha o texto: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ore comigo neste momento. Eu quero orar abençoando a sua vida. Feche os teus olhos e ore comigo. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Pai querido, nós temos ministrado a sua palavra, falando um pouquinho sobre os dias difíceis, os dias de corrupção, os dias, ó Pai, de homens avarentos, amantes de si mesmo, presunçosos, dias de corrupção, mas dias de pragas, de pestes sobre toda a humanidade, Senhor. E é na autoridade do Teu Espírito Santo, do nome santo de Jesus, que derramou o Teu sangue na cruz do Calvário, Senhor, que eu estou lhe apresentando este homem, esta mulher, esta pessoa que está aceitando a Ti como Salvador neste momento, ó Deus. Pai querido, perdoa seu pecado, escreve o Teu nome no livro da vida, Senhor, e sustento-o com a Tua presença. Ó Deus amado, eu apresento também a este irmão, esta irmã, esta família, ó Deus, que está enfrentando uma adversidade, a esta pessoa que está com medo, Senhor,
a esta pessoa que perdeu o emprego, ó Deus, a esta pessoa, Deus, que enfrenta algum problema na justiça, ele espera uma sentença, Senhor, e essa sentença nunca sai. Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta família, por esta vida, Senhor. O Senhor é o nosso advogado, resolve as nossas causas, ó Deus. Aquele que precisa de uma cura, de um milagre, o Senhor é o nosso médico. Ó Deus, cura as enfermidades, aqueles que porventura estejam enfermados por essa praga, Senhor, chamada coronavírus, eu repreendo-a em nome de Jesus, Senhor. Que esta praga não chegue na nossa casa, ó Deus. Deus, que os trabalhos, os empregos não sejam prejudicados, Senhor. Que não venha faltar alimento na mesa dos seus filhos, ó Deus. Pai, eu oro abençoando o celeiro dos teus servos, Senhor. Guarda, Senhor, o teu povo. Sustenta com tua presença, ó Deus. Pai, é no nome de Jesus que nós rogamos a tua bênção, Pai. Os nossos irmãos aqui em Ji-Paraná, em Rondônia, no Brasil e no mundo afora, Senhor. A todos aqueles que nos acompanham nesta mensagem, Senhor, eu oro abençoando a sua vida, no poder que há no nome de Jesus. Eu quero que você se sinta abraçado, nesta noite, pelo Espírito Santo. E nós vamos encerrar este culto nesta noite, com a ministração da bênção apostólica sobre a sua vida, dizendo assim: que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as ricas consolações e a doce comunhão do amado e querido Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus, agora e sempre. E você na sua casa pode concordar comigo, encerrando mais esse culto dizendo amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus.